Se você é um INFP, sabia que além das características apontadas pela tipologia de Myers-Briggs, você possui outros traços importantes de personalidade? Esses traços são cruciais para compreender como você se comporta, e é útil conhecer eles como uma ferramenta para aprender mais sobre si mesmo e sobre os outros. Hoje veremos os traços sombrios do INFP e como eles criam o lado obscuro da sua personalidade. Este lado obscuro representa as partes inconscientes de nossa psique das quais você tem menos consciência e controle. Abriga elementos reprimidos, indesejados e negligenciados de sua personalidade. Se você é um tipo de personalidade INFP, também conhecido como mediador ou idealista, é provável que já tenha experimentado alguns traços do lado obscuro pelo menos uma vez na vida. Sem dúvida, você deve conhecer esses traços, pois isso ajudará na integração do seu eu consciente e inconsciente, permitindo que você projete melhor a sua vida e alcance o crescimento pessoal. Este é o canal Psique Atualizada e aqui estão 7 traços perturbadores da personalidade INFP. Número 1. Frieza. Você sabia que o sentimento introvertido, que é a função dominante dos INFP, pode torná-los altamente egocêntricos? Um INFP disfuncional passará a maior parte do tempo pensando em si mesmo. Os mediadores egocêntricos não ajudam os outros às suas próprias custas. Eles se perguntam: o que isso traz de benefício para mim? O lado obscuro dos INFP faz com que eles hesitem em ajudar os outros se isso não fizer com que eles se sintam bem. Eles também ficam tão absortos em seu rico mundo interno de pensamentos, sentimentos e ideias que deixam de considerar ou mesmo notar os outros. Também podem acreditar que sabem tudo e que todos os outros não têm noção, quando na verdade, eles poderiam se beneficiar muito da opinião das demais pessoas. O INFP que antes era atencioso ficará absolutamente frígido. Embora a maioria das pessoas possa não achar que isso seja grande coisa, em pouco tempo poderá se transformar em problemas piores. Quando o INFP se torna frio e impiedoso, eles ficam mais inclinados a se expressar de forma destrutiva. Um INFP disfuncional busca vingança por pequenas ofensas e é frequentemente desagradável e vingativo. Esta é uma característica muito perturbadora de um lado obscuro dos INFP. Número 2. Assumem intenção negativa. Muitas pessoas não conseguem viver de acordo com os elevados padrões morais dos INFP, que são os mais elevados entre os 16 tipos de personalidade da tipologia Myers-Briggs. No entanto, os INFP automaticamente julgam os outros como ruins. No início, eles ficam cautelosos e constroem instantaneamente muros altos. É difícil fazer amizade com um INFP. Quando outros se aproximam deles, eles acreditam que há algum problema. Essa é a razão pela qual os INFP geralmente possuem uma pequena rede de amigos. E frequentemente, são pessoas com características semelhantes. As pessoas que não atendem aos critérios do INFP se tornam apenas meros conhecidos, não sendo admitidas em seu precioso círculo de amigos. Número 3. Perda de identidade. Quando estão em contato com seu lado obscuro, os INFP já não empregam as suas funções dominantes e auxiliares da mesma forma, confiando em vez disso, em funções sombrias que não respondem de maneira saudável. Nestes casos, em vez de usar seu sentimento introvertido, o INFP concentra-se nas emoções, pensamentos e pontos de vista de outras pessoas. Eles estão empregando o sentimento extrovertido, que geralmente se concentra nas emoções de outras pessoas e em como compreendê-las. Antes de tomar uma decisão, o sentimento extrovertido analisa os sentimentos das pessoas ao seu redor. Pessoas com esse tipo de personalidade são compassivas e compreensivas, e se destacam em descobrir como fazer os outros felizes. Isto leva o INFP a dar muito peso às opiniões dos outros, podendo ser caótico, e como resultado o INFP pode perder o senso de identidade. Quando confiam nas ideias e na moralidade daqueles que os rodeiam, os INFP tornam-se indecisos e inseguros sobre qual o caminho a seguir. Para formar um argumento, eles recorrem às crenças de um grupo ou de alguém em uma posição mais elevada de poder. Como eles não estão firmes em seus próprios princípios e crenças internas, isso pode fazer com que ajam de forma muito mais passiva-agressiva. Se você está gostando do nosso conteúdo, dê um like neste vídeo, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações.
Número 4. Explosões de raiva. Quando sentem raiva, os INFP inicialmente tendem a convertê-la em silêncio, de forma que começarão a tratar a pessoa que os irritou como se ela não existisse. A indiferença do mediador destrói mentalmente outras pessoas, tornando tudo pior do que uma disputa verbal. Levará algum tempo para que alguém experimente a segunda fase de raiva do INFP, que é bastante agressiva. Os INFP podem retaliar com truculência quando alguém de quem não gostam mantém uma atitude hostil e insensível. Quando um INFP atinge seu ponto de ruptura, ele pode até usar uma forma física de agressão. Além disso, ele pode destruir emocionalmente seus oponentes, porque falará as terríveis verdades sobre a pessoa como um todo, não apenas sobre seus argumentos. Número 5. Desconfiança. Em vez de confiar na sua intuição extrovertida, o INFP frequentemente começa a confiar na intuição introvertida de maneiras perigosas. Eles começam a compreender situações de uma maneira um tanto aleatória. A função normal da intuição introvertida é coletar fatos e tirar conclusões úteis deles. O INFP começa a formar opiniões sobre as coisas sem ter nenhuma evidência sólida para apoiá-las. Em vez de criar padrões úteis, eles começam a receber explosões de conhecimento e a se apegar a noções que não são sólidas. Também pode torná-los cautelosos com os outros, uma vez que têm noções pré-concebidas devido ao seu estado obscuro, de forma que o INFP pode se tornar incapaz de ver a verdade nesta pessoa. Podem ter reservas em relação aos indivíduos e vê-los de forma imprecisa, levando à desconfiança e à alienação do INFP em relação aos outros. Número 6. Manipulação. Os INFP são mestres emocionais, porque entendem o que sentir, como vivenciar e quando sentir. Além disso, são empatas altamente afetados pelas emoções. Eles fazem conexões e descobrem a fonte da felicidade, ansiedade ou ira de alguém. A manipulação pode ser um dos lados mais sombrios do INFP. Eles têm a capacidade de persuadir as pessoas a acreditarem naquilo que acreditam. Nos relacionamentos, os INFP sabem como jogar duro para conseguir o que querem. Finalmente, eles podem facilmente culpar os outros pelos seus erros. Geralmente eles não estão conscientes de sua própria agressão passiva ou manipulação emocional. Podem compreender melhor os outros vendo-os e ouvindo-os, uma vez que têm sentimentos muito fortes. No entanto, às vezes eles abusam dessa capacidade de observar, e quando tomados pela raiva, voltam contra eles o que aprendem com os outros. Número 7. Erros de julgamento. Quando em contato com seu lado obscuro, em vez de empregar seu sensoriamento introvertido inerente, os INFP usam o sensoriamento extrovertido de maneira caótica. Eles prestam atenção aos aspectos físicos, mas não captam as coisas com a maior precisão possível. Tentam detectar pequenas mudanças no ambiente ao seu redor, e às vezes se veem precipitadamente entrando em situações sem compreender tudo adequadamente. Além disso, em vez de empregar o pensamento extrovertido, que é a função mais fraca do INFP, eles podem começar a usar o pensamento introvertido. Como resultado, eles têm uma abordagem calculista e indiferente aos fatos concretos. Eles podem utilizar esses fatos para ilustrar um ponto, mas o fazem de uma maneira dura que muitas vezes fere os sentimentos de todos. Isso não é típico do INFP compassivo e compreensivo, e pode ser uma função perigosa para eles processarem. Esses foram os 7 traços perturbadores do lado obscuro da personalidade INFP que eu trouxe para você hoje. Identificou algum deles em você? Comente a sua experiência para ajudar outros INFP na sua jornada de compreensão. Obrigado e até o próximo vídeo.